nosso debatedor hoje aqui era chefe de gabinete. Por favor, candidato. Vamos agora continuar com o ciclo de perguntas, lembrando que todos terão direito a falar igualitariamente. A próxima pergunta, do candidato Iris Rezende para o candidato Vanderlan Cardoso. O candidato Iris tem 30 segundos para formular a sua pergunta. Candidato Vanderlan, no debate passado eu fiz uma pergunta e achei que ela não ficou muito clara. Eu faço por ser o senhor o candidato mais chegado ao nosso governador. O nosso governador denunciou que recebeu uma carcaça de governo, tudo destruído e um déficit mensal de 100 milhões. Isso é verdade ou não é verdade? É o que eu queria que Vossa Excelência respondesse. Candidato Vanderlan tem 1 minuto e 30 segundos. Eu vou responder da mesma maneira que eu respondi. Vou acrescentar mais algumas coisas. Eu acho que o relatório que foi feito, ele não levou algumas considerações que precisam ser explicadas. Se não houve déficit, por que antecipar receitas para o ano que é? Ou seja, 2005 foi antecipado receita de algumas empresas para que o governo próximo pagasse. Por que dar aí um desconto para Souza Cruz, que recolhe 25%, baixar para 18% para antecipar a receita? Por que cancelar empenhos, que era prático, não foi só em 2005, vários anos, e reempenhar em janeiro, se não houvesse esses 100 milhões de déficit? Agora, é a mesma coisa, cidadão. Você que tem dinheiro em caixa para comprar o alimento, para pagar suas prestações, para pagar suas despesas, escola, você vai entrar no cheque especial, deixar o dinheiro em casa? De forma alguma você vai fazer isso. É a mesma coisa, gente, para explicar a questão do déficit. Isso se resolve e se resolveria se fosse tudo transparente. Se há déficit, está aí na internet, o cidadão pode acessar e superar da mesma forma. O candidato Iris Rezende tem 1 minuto para a réplica. A verdade, internautas, é que imperou a incompetência, a irresponsabilidade, administrando a coisa pública como se fosse aí um festival. E ao final, está hoje a nossa malha viária deteriorada, as nossas estruturas na área da saúde, na área da educação também, caindo aos pedaços, o Estado sem crédito, as pessoas hoje só trabalham com o Estado se votar e pagar adiantadamente. De forma que, eleito governador, eu assumo o compromisso, vou colocar a casa em ordem. Quero fazer, eleito governador, a administração mais bela da minha vida. De tal forma que todos os segmentos sociais, todas as áreas de Goiás sejam devidamente consideradas, respeitadas e atingidas. Candidato Vanderlan tem 1 minuto para a sua réplica. Bem, mas o déficit não é explicado, candidato. Em 2005 a CELG já estava na UTI, mas foram gastos 66 milhões em patrocínio. Em 2005 foram investidos 316 milhões em obras em todo o estado de infraestrutura. E foram gastos 216 milhões em publicidade para divulgar o governo. Então, por isso que há esse déficit falado, por isso que há tantos desmandos, por isso que Celso está em dificuldade, por isso que a Saneago está em dificuldade, o Estado está em dificuldade. Porque enquanto se estiver discutindo simplesmente os interesses de um grupo pequeno do estado de Goiás, pouquíssimas pessoas, não se estiver discutindo como vai resolver o problema das regiões mais distantes, principalmente lá no Nordeste e Norte, resolver o problema do anel viário, que foi o interesse mesmo em resolver, o aeroporto de Goiânia, as discussões vão ficar as mesmas, daqui 20, 30 anos às vezes. A próxima pergunta é do candidato Vanderlan Cardoso, será formulada ao candidato Marconi Pereira. O candidato Vanderlan Cardoso
tem 30 segundos para formular sua pergunta. Candidato, o senhor promete em sua campanha que vai ampliar os programas sociais. Mas em seu governo, Tivemos pelo menos 10% a partir de 99. Fizemos isso. Eu fui um dos políticos, um dos governadores que apoiaram o Serra quando era ministro da garantir a aprovação do Fundo Constitucional e a vinculação constitucional para garantir um mínimo de receitas para a saúde. Quando nós utilizamos receitas da saúde para a área de alimentação infantil, de nutrição, é porque isso é fundamental para a nutrição e para a saúde das crianças. Fizemos isso naquela época, nós atendemos 156 mil famílias. Mas é impressionante o quanto o candidato procura ser leviano em relação às suas informações, afirmações. Ele é candidato oficial da máquina do governo, é um candidato chapa branca, é um candidato que está usando todos os meios do governo estadual para tentar cooptar prefeitos, ganhar a eleição na marra, e fica aqui tentando justificar a incompetência de um governo que não foi capaz de resolver o problema da CELG. O problema da CELG se justifica por duas razões. Primeiro, a venda criminosa da usina de Cachoeira Dourada. A CELG deixa de receber hoje 100 milhões por mês, porque 70% do problema da CELG veio da privatização da usina de Cachoeira Dourada. E o outro problema da CELG é a má gestão, é a incompetência. Nós vamos colocar um fim nessa incompetência, se Deus quiser, a partir de janeiro do ano que vem, quando vamos colocar uma administração competente e eficiente a serviço do Estado. Candidato Vanderlan tem 1 minuto para a réplica. interessante quando o candidato fala em estrutura, usar a máquina do governo. Internauta, você que percorre todo o estado de Goiás, quem tem superestrutura? Quem é que está atrás e ameaçando os prefeitos de todos os partidos? Veja a quantidade de prefeitos que nos apoiam e a quantidade de prefeitos que apoiam o candidato. Nós não temos acordos com grupos econômicos, nós queremos administrar o estado de Goiás comprando remédio mais barato, não com 28 mil % de superfaturamento, fazer estrada mais barata, levar saúde realmente aonde precisa, construir os hospitais que precisa, fazer centros de especialidades médicas e odontológicas, resolver de vez o problema da educação. Então, fico imaginando, candidato, e o senhor também, o senhor não aplicou os 12%, o senhor aplicou 10,34%, e durante o ano de 2004, 2005, o senhor usou 130 milhões da saúde para os programas que o senhor criou. O candidato Marconi tem 1 minuto para a réplica. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que as minhas contas foram todas aprovadas, rigorosamente, pelo Tribunal de Contas do Estado e pela Assembleia Legislativa. Se eu tivesse aplicado menos, certamente não teriam sido aprovadas. O senhor verdadeiramente não precisa se aliar a grupo econômico algum. O senhor já é um grande grupo econômico no nosso Estado. O senhor tem o apoio de toda a elite econômica, de todos os grandes empresários de Goiás. E eu sei, eu conheço todos eles. Agora, é engraçado essa resposta. A máquina do Estado tentou e tem trabalhado para cooptar através de convênios todos os prefeitos de Goiás. O problema é que esse governo não tem credibilidade. Quantas vezes vocês têm chamado empresários no Palácio, usando inclusive o ex-secretário da Fazenda, para chantagear empresários, pedir propina em benefício da campanha de Vossa Senhoria? Nós sabemos de tudo isso. Agora, graças a Deus, eu tenho credibilidade. Trabalho muito, as pessoas sabem que o que eu prometi em relação ao municipalismo eu fiz, eu cumpri rigorosamente. Esse governo não tem credibilidade, portanto, tem perdido a cada dia prefeitos que não acreditam nesse projeto. Vamos agora à última pergunta deste bloco. Será formulada pelo candidato Marconi Perillo e será direcionada ao candidato Iris Rezende. O candidato Marconi tem 30 segundos para a sua pergunta. Candidato, todos sabem que o senhor nunca acreditou ou valorizou programas sociais. Quando fui eleito governador, ao contrário do senhor, criei programas sociais, mais de 20, que beneficiaram mais de 2 milhões de goianos pobres, carentes.
Em 2006, o senhor voltou a falar em fazer pouco caso ao vetar a lei que concedia o passe livre e a bolsa universitária aos estudantes. Porque só agora o senhor fala de novo em trazer programas sociais para o povo. Candidato Iris tem 1 minuto e 30 segundos. Em primeiro lugar, ninguém na vida pública de Goiás voltou mais para o lado social do que eu. Basta dizer que não se encontra uma cidade, se houver, são pouquíssimas, que não tenha 1, 2, 3 ilhas de tirão. Casas populares para os pobres. Talvez, e Vossa Excelência, no entanto, agiu diferentemente. Quando o candidato a governador soltou o boletim, eu tenho guardado em casa, falou pela televisão, eleito construiria 245 mil casas, zombando do povo, botando o número, o seu número para ser votado, por que não 240 ou 250? Eu não conheço mais de 1000 casas construídas pelo debatedor candidato. Bom, na minha época, quando governador, nós buscamos dar assistência médica, social, em todos os recantos de Goiás, dezenas de casas para os idosos, tratamento digno à terceira idade, crianças eram socorridas através de convênios com entidades filantrópicas, com entidades religiosas. Ora, de conversa, prestar assistência, ser bom assistente, é fácil falar, como se fala aqui, mas quando chega na realidade, comando na mão, não se faz nada. Vamos agora à réplica do candidato Marconi Perillo. O senhor tem 1 minuto. Somente em Quirinópolis nós temos 1000 casas construídas com o cheque moradia. Aqui em Senador Canedo, quase 900. Ao todo, 185 mil famílias foram beneficiadas pelo cheque moradia. Se não conseguimos atingir a meta, foi porque não esperávamos que o Estado estivesse tão quebrado como herdamos. Não esperávamos que o BEG estivesse falido. Mas, candidato, em 1983 o senhor acabou com a cesta básica da Dona Maria Valadão. Em 83 também o senhor acabou com o Projovem, fechou a primeira escola pública em tempo integral, acabou com o belo programa do Hospital Flutuante. Em 1991, o senhor acabou com a cesta básica e o Fundo de Promoção Social do governo Santino, e agora na Prefeitura de Goiânia, o senhor acabou com o Banco do Povo e com o Programa Cidadão 2000. Vetou em 2006 a lei que dava passe livre e bolsa universitária a todos os estudantes goianos. Candidato Iris, infelizmente o senhor, e definitivamente, o senhor é um exterminador de programas sociais. Candidato Iris tem 1 minuto para a sua réplica. Vossa Excelência aventa programas que nós transformamos. Se eu não dava cesta para o idoso, nós construímos as casas para os idosos em muitos municípios. Esses programas que são feitos, como Vossa Excelência se comportou no governo para atuar em época de eleição, isso realmente mudou. Acabamos com o Banco do Povo, que ele emprestava 200 mil reais e gastava mais de 200 mil com servidores. Bem, deixamos, então, de fazer política com o órgão público para realizar um trabalho que pudesse acudir realmente a população. Agora, Vossa Excelência, sim, é um exterminador de estrutura. Acabou com a estrutura de Goiás. Gastou como ninguém os recursos que vieram da Constituição por indenização infantil. E praticamente nada se fez. Enganou o povo e quer enganar o povo de novo. Mas justamente nesses debates é que nós vamos mostrar à população como Vossa Excelência comporta a frente do governo. Chegamos ao fim deste bloco e vamos para mais um intervalo.